Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live do Centro Espírita Fraternidade. Para começarmos, eu vou ler com o livro de Carlos Torres Pastorino, o item número 71, que diz o seguinte: o mundo está cheio de luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isso lhe trará ao espírito. Olhe tudo com os olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes esteja ela recoberta por grossa camada de defeitos. Então, esta noite, que o Mestre Jesus nos acompanhe, que a gente possa estar conectados com a espiritualidade superior. E eu passo agora a palavra para a expositora da noite, a nossa querida amiga e companheira de ideal, Lenice de Ben Alves, que vai explanar sobre família, aprendizado do amor. Seja bem-vinda, Lenice, é com você nesse momento. Uma boa noite a todos, os amigos, as amigas que nos acompanham as nossas lives, todas as quintas-feiras, às 20 horas, no Centro Espírita Fraternidade. Sejam todos bem-vindos. Quando Jesus pronunciou Código Moral da Humanidade, no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como é chamado, ele nos disse que felizes, bem-aventurados, aqueles que são mansos e pacíficos, aqueles que são misericordiosos, aqueles que têm sede de justiça. Enfim, ele deixou ali registrado para toda a humanidade a maneira, a atitude que o ser humano tem, deveria ter, para vivermos numa sociedade mais fraterna, mais feliz. Começa no nosso interior. Mas como fazer isso? Como dar o primeiro passo? Como fazermos para nos sentirmos felizes, sendo misericordiosos, pacíficos? No começo, no nosso lar, aquele lugar onde nós, ao sairmos do nosso trabalho, gostamos de chegar, quando saímos da escola, é o nosso aconchego, é o nosso oásis. Todos nós gostamos, né, de depois de um dia de trabalho, regressar ao lar. E é essa a nossa conversa de hoje, e nós procuramos nas obras básicas, no livro do Divaldo, que é a mensagem do amor imortal, na psicografia do Divaldo, através da Amélia Rodrigues, e principalmente de o livro Lar Alicerce do Amor, da Lucy Dias Ramos, que é uma autora espírita mineira, que passa nos seus livros, além dos seus conhecimentos espíritas, uma sensibilidade, uma amorosidade que nos cativa, especialmente esse que fala do lar, que ela que tem uma experiência por ter uma família numerosa, 6 filhos, 17 netos, 13 bisnetos. Então, ela tem uma vivência, e ela mesma diz que na sua vida, ela já era de berço espírita, ela tem, né, como norte a família, a divulgação espírita,
até hoje, trabalhando, agora virtualmente, né? Ela é coordenadora do grupo da terceira idade, da casa que ela frequenta, a Casa Espírita, os seus 86 anos ainda em atividade, desenvolvendo também ainda, preparando um novo livro. Então, ela repassa com os conhecimentos da doutrina e a sua experiência, muitas coisas que nos auxiliam a entender esse tema tão importante. E nós vamos nos valer do Livro dos Espíritos, lá na questão 695, na terceira parte, onde foi perguntado: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Então, a união de duas pessoas para formar e para receber neste lar outros que virão, se constitui um progresso, uma evolução na nossa jornada. Somos espíritos imortais que estamos nesta caminhada, desenvolvendo nossas virtudes e também o nosso intelecto, através dessas indas e vindas. Então, em determinado momento, né, que nós estávamos em grupos, começou, então, essa união, essa atração entre duas pessoas, dois seres, e isso foi se constituir uma evolução na nossa caminhada. E no livro O Alicerce do Amor, nós pegamos 2 capítulos, Laços de Família, e também a parentela corporal e os laços de família. E ela inicia esse capítulo lá, Laços de Família, com uma pergunta: as crises sem precedentes, com reflexos profundos na sociedade, e particularmente na estrutura familiar, marcam o rompimento dos laços de família? Muitas pessoas pensam, falam, argumentam que a família está se desestruturando, que é algo até que possa acabar, vir a terminar. Será possível isso? Então, essa pergunta aqui vai fazer-nos refletir. E a resposta: a família jamais deixará de ser a base da sociedade, mesmo que sofra modificações e adaptações aos avanços sociais. Porque a estrutura familiar auxilia não só o indivíduo, em particular, o indivíduo psicologicamente, e a sua estrutura, né, fisicamente, espiritualmente, isso repassa para a sociedade no geral. Então, é a base. A constituição do núcleo familiar está ligada ao processo de crescimento moral do ser humano, assim como os liames sociais induzem ao progresso. Os laços de família respondem pela base da sociedade funcionando como uma estrutura que dá respaldo às leis sociais. Então, muito pelo contrário, né? A família pode estar modificando-se porque estamos nesse caminhar, né? Muitas coisas vão mudando conforme nós vamos avançando em conhecimento, conforme nós vamos entendendo melhor a nossa própria realidade, tudo vai modificando-se, mas vai modificando para melhor.
as relações estão mais sinceras, as relações estão de uma outra forma, né? Mas nós estamos sempre procurando o melhor. Isso nós vamos vendo, porque muitas vezes as pessoas pensam que, porque nós vivemos um momento de muitas separações, que isso seria o fim das relações. Mas não, muitas vezes essas desconstruções é para melhorar, né? Quando nós vamos fazer uma reforma numa casa, as coisas estão tudo fora do lugar. Mas depois que está tudo construído, está melhor, mais bonito do que antes. Então, nós temos que ver esse aspecto. É necessário, muitas vezes, reformas para que certas estruturas melhorem, assim como nós vamos melhorando nas nossas experiências como espírito imortais que somos, a tendência é melhorar. A família, portanto, não está em decadência. O que está sendo mudado é o conceito de família, abolindo os velhos padrões impostos para dar lugar a uma convivência familiar em que o amor, a compreensão, estão tornando as estruturas mais sólidas e verdadeiras, capazes de enfrentar as crises sociais do mundo atual. Então, aquelas pessoas que têm uma visão bastante pessimista sempre pensam que está pior, não conseguem olhar para trás. Nós temos que olhar a nossa história e ver que essa reconstrução da sociedade, da estrutura familiar, que passa por modificações naturais, que todos nós passamos, mas é para esse melhoramento, para ajustes. Quando nós temos que fazer um ajustamento em algo, né, parece que tudo vai se desestruturar, mas não. Então, hoje, com o avanço também da ciência, da psicologia, nos auxiliando a nos conhecer melhor, nós vamos caminhando para um outro patamar, melhor. Então, as nossas relações, a tendência é melhorar. E não ao contrário. Vamos compreendendo, à luz da doutrina espírita, que o lar é o nosso primeiro estágio, no aprendizado sublime que é a vida de relação. Então, onde vamos exercitar ser manso e pacífico, aonde nós vamos exercitar a misericórdia, a tolerância, o perdão, aonde nós deixamos para trás, muitas vezes, algumas representações, tiramos máscaras e somos o que somos, é no nosso lar. É na nossa vida familiar, aqueles que convivem conosco nos conhecem mais do que aqueles que nós temos uma relação superficial. E é nesse convívio, nessa estrutura familiar, que nós vamos adquirir as nossas virtudes, aquelas que Jesus tão bem expôs no Sermão do Monte, como falamos, e ele foi o exemplo vivo de todas elas. E nós ainda estamos nesse trabalho de nos reconstruirmos ou
fazer com que essas virtudes brotem, apareçam nas nossas relações. E iniciamos no nosso lar, com aquelas pessoas com as quais estamos comprometidos, temos laços ou de um passado, ou não, como nós vamos ver mais adiante, porque é ali, né, nesses, muitas vezes, atritos, que nós vamos ficando mais mansos, porque tudo aquilo que nós, todas essas virtudes, todas essas nossas qualidades, todos os nossos defeitos, geram consequências na nossa vida, seja no próprio corpo físico. Muitas vezes nós nos damos conta de que ainda temos um primitivismo, né? Se gostamos de brigar, a ciência já nos comprova que a exaltação, tudo isso vai nos causar danos físicos. Então, nós começamos a nos cuidar, a fazer um esforço para mudar, para modificar. Então, é ali, é nesse perceber as qualidades e os defeitos que temos para nos dar conta e combater. E é ali no lar que nós vamos fazer esses exercícios. Mais adiante, ela diz assim: o grupo familiar, unido pelos laços do amor, terá a oportunidade de ajudar outros espíritos que necessitem estar no mesmo ambiente doméstico para progredir e assimilar novas lições de solidariedade, de tolerância, de perdão e outras virtudes. Com esta visão, teremos mais facilidade de compreender as diversidades de espíritos que reencarnam no mesmo lar e suas dificuldades, embora tenham mesmos pais e oportunidades idênticas na família. Aqui ela está falando que muitas vezes recebemos, ou um lar recebe, espíritos antagônicos, que pensam diferente, que agem diferente, que têm atitudes diferentes. E isso, muitas vezes, é reflexo de um passado, mas pode ser também espíritos que precisam evoluir e são aceitos naquele lar, para naquela convivência, no exemplo, na dedicação daqueles que estão ali, possam modificar, possam mudar o seu comportamento, entendimento, com o trabalho desses que estão ali para recebê-los. E esses filhos podem ser gerados ou podem ser adotados, isso pouco importa, né? Todos nós estamos no exercício do amor. Então, muitas vezes, nós temos no nosso ambiente familiar pessoas que pensam totalmente diferente, agem totalmente diferente. Mas muitas vezes a gente tem que fazer uma análise. Será que nós não somos os diferentes? E que temos atitudes que não se enquadram com os demais, na nossa família? Pensamos, temos ideais diferentes? E quando nós nos damos conta que muitas vezes somos nós os diferentes, temos que exercitar nesse sentido a humildade. E também, né, ter a compreensão e o entendimento daqueles outros que estão e que têm uma outra visão, que não a nossa. Nós vamos encontrar também a respeito disso lá no Evangelho,
segundo o Espiritismo, é uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que ele diz, né, que as famílias unidas e homogêneas podem receber espíritos menos avançados. E que esses espíritos vão aprender, né, novas lições, e esses espíritos vão ter a oportunidade de modificar, de mudar, e que depois, quando essa família que conseguiu reerguer, conseguiu tirar aquele espírito que estava totalmente perdido e reestruturado e se tornou um homem de bem, quando se reencontram no plano espiritual, são recebidos com alegria. Essa, na verdade, essa mensagem que se encontra lá no capítulo 14 do Santo Agostinho, ele, então, nos mostra que como um prêmio, uma medalha de ouro, aquela família que consegue transformar um espírito totalmente desviado, revoltado, fazer com que ele seja recebido com amor e, através do amor, faça essa mudança, essa modificação. E diz também que não é só o espírito que vai sair bem, melhor, que a própria família, que já tem, que já deu um passo a mais na sua evolução, aqueles que estão ali, que também vão ampliar ainda mais a paciência, a tolerância. Todos ganham. E isso é muito interessante, porque nós vemos isso em quase todas as famílias, né? Sempre tem alguém que necessita mais um pouco de que os membros da família se voltem mais para auxiliar com que ele mude de atitude, seja por viciações, seja por qualquer outra imperfeição. Então, é muito importante esse trabalho. Quando nós estamos empenhados em crescermos, evoluirmos, entendendo os postulados da doutrina, e nós nos voltamos para nós nesse trabalho, não é só para nós evoluirmos, progredirmos, é também para nós ter subsídios dentro de nós para auxiliar outros, principalmente aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que fazem parte da nossa família. Nesse livro do Divaldo e da Amélia Rodrigues, tem uma passagem que ela diz que Jesus, quando saía muitas vezes de Jerusalém, ele gostava de ir para duas cidades que ficavam à beira do Tiberíades. Betânia, iria visitar o seu amigo Lázaro na casa de Marta e Maria, ou então em Cafarnaum, que ficava bem à beira do Tiberíades, na casa de Pedro. Então, ela conta com aquela beleza poética da Amélia Rodrigues, que Jesus desceu com os seus discípulos. Era uma tarde bonita, ensolarada, e aquela região é linda, né? As casinhas naquela época eram todas feitas de pedras escuras, pedras vulcânicas, a casa de Pedro também. Inclusive, ainda hoje,
né, tem o que foi encontrado depois das escavações, o que restou da casa do apóstolo Pedro. Pescador, né? Até hoje o Tiberíades é a fonte, a riqueza, né? A água límpida daquela região. Então ele desceu e uma multidão estava ao seu derredor, ele subiu em cima de uma barca, conversou com as pessoas que estavam ali, e depois ele foi então para a casa de Pedro. Lá, os discípulos perguntaram, faziam perguntas para ele. E João, que era o mais jovem, fez a seguinte pergunta para o mestre: por que, embora o grupo seja procedente dos mesmos pais, cada um dos seus membros é tão diferente um do outro, chegando alguns a ser totalmente antagônicos entre si? Ele já fazia essa referência naquela época, já percebia que na mesma família, dois irmãos tão diferentes, ou os membros da família tão desiguais, por que isso? E a resposta do Mestre Jesus: porque nem todos procedem do mesmo conjunto moral. Respondeu afável o Mestre: os espíritos que irão habitar os corpos são criados sem experiências, desconhecendo as razões da vida, os processos de crescimento moral, uns adiantando-se mais do que outros, que estacionam nos erros e nos procedimentos incorretos. Desse modo, tornando-os diferentes, portadores de aspirações e emoções distintas. Então, ele diz que, né, o nosso crescimento moral, intelectual, diferencia de um para o outro. Alguns avançam mais, outros menos, por isso essa diferença. O Pai generoso, a fim de ajudá-los a refazerem as experiências malogradas, proporciona-lhes novas experiências ao lado daqueles contra os quais se obstinam na família consanguínea, em que as necessidades de evolução lhes trabalham as imperfeições. Então, esse é o objetivo da diversidade, né, daqueles que estão no mesmo lar. Eles constituem, desse modo, motivo de educação moral para os outros, ao tempo que despertam para as emoções elevadas do amor e da fraternidade. Lição tanto para aquele que está vindo, que necessita do exemplo, do aconchego, do acolhimento daqueles que estão ali, e daqueles que precisam, né, reforçar ainda mais a tolerância, o entendimento e o amor por aqueles que são diferentes, que pensam diferente, que agem diferentes. Então, essa é uma história, né, que naquela época já se percebia que as famílias não eram homogêneas, e nem todos tinham o mesmo olhar, o mesmo sentir, que havia essas diferenças. Então, Jesus explicando, na sua visão ampla da vida, que esses espíritos vinham para ser recebidos e, através do exemplo daqueles que já estavam num patamar um pouquinho mais adiante, para eles também modificarem e serem homens de bem, que é a finalidade. Nós viemos para nos transformar,
para melhor. E é na família, no aconchego do lar, na convivência com a parentela. Temos afinidades, às vezes temos que trabalhar a afinidade. Nós sabemos que existem laços corporais, laços de família, quando tem afinidade, mas podemos também transformar aqueles de antipatia em amigos. Vai depender do nosso esforço. Não podemos perder uma oportunidade de estarmos juntos para desenvolver laços de amizade que ficam, que se perpetuam. Então é muito importante nós termos, né, termos uma atenção voltada para aqueles que estão do nosso lado. Nada acontece por acaso, nenhuma família, nenhuma relação é por acaso. Temos um aprendizado ali, ou para doar, ou para receber. Nós estamos aprendendo juntos, mutuamente, né, esse evoluir, esse crescer, esse objetivo. Então, ele deu essa resposta para o João, né, dizendo quanto é importante nós termos esta visão, que somos ainda, né, devedores, muitas vezes, daqueles que estão do nosso lado e que muitas vezes nos causam desgosto. Mas nós, sabendo que já vivemos outras experiências, que já tivemos relações, muitas vezes é uma relação que nós temos que reconstruir. E aí cabe a nós não perder essa oportunidade, essa chance. Porque a vida física, por mais longa que seja, é breve. Então, ter a atenção para aqueles que estão do nosso lado. E aquele que é mais difícil é aquele que deve ser, né, mais trabalhado, aquele que temos que exercitar realmente na prática o perdão, a tolerância. Então, a família não é algo que está em decadência, como diz a Lucy no livro. Está se reestruturando para que os laços do amor sejam verdadeiros. Então, é o amor que é a solução para todos os problemas do lar. E é esse o aprendizado que viemos realizar. E começa nesta estrutura, para sermos bons cidadãos, realizar coisas boas em sociedade, temos que ser capazes de fazer, dentro da nossa convivência com a nossa família, sermos úteis, sermos fraternos, sermos irmãos, deixar que os nossos melhores sentimentos vibrem e se entrelacem com aqueles que estão do nosso lado. Será muito mais fácil nós convivermos com os outros lá fora, depois de reestruturarmos os verdadeiros valores das virtudes, dos sentimentos que nos engrandece no nosso núcleo familiar, no lar. Então, que Jesus veio nos dar a noção de que a vida, a nossa
a nossa realização como ser humano é através da nossa vivência do amor, do sentimento, esse que está em construção em nós. O amor não é algo que está pronto, eu estou sentindo amor, não. Nós estamos também construindo esse sentimento e que ele possa ser o motivo das nossas relações. Que esse pequeno recado, né, de nós olharmos, valorizarmos o lugar onde estamos, com as pessoas em que estamos convivendo, possa fazer com que a gente agradeça a Deus pela oportunidade da reencarnação, de nos encontrarmos ao lado das pessoas que nos fazem tão bem e daquelas que estamos aprendendo a vê-las como irmãs, como irmãos, e que Jesus nos fortaleça, né, em todos os momentos de convivência familiar, porque Ele veio nos deixar tudo que nós precisávamos para sermos felizes, que possamos ser felizes, então, com aqueles que estão do nosso lado, que possamos agradecer a Deus pela bendita oportunidade reencarnatória em que o amor possa vibrar no nosso coração e sairmos daqui melhorados, com os nossos laços de afeto ampliados. Muita paz a todos nós.